Bom, querido povo de Deus, salve Maria Santíssima. Quero saudar cada um de vocês que estão aqui com a paz de nosso Senhor. Os irmãos também que estão em casa, que irão acompanhar essa formação, que tem por tema Nascido da Virgem Maria, onde nós iremos refletir sobre a encarnação do Verbo e a importância de Nossa Senhora em toda a história da humanidade, em toda a história do povo de Deus. Nós vamos ter por início de formação o Catecismo da Igreja. Nós temos aqui esse objetivo de estudar o Catecismo, de capa a capa, né? Nós iremos iniciar pelo 484. Aqui o catecismo vai ter posicionamentos belíssimos sobre a Santíssima Virgem Maria. Aqui vai ter como título, parágrafo 2, né? Vai dizer: concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. E eu quero, já no início dessa formação, dizer algo que eu estava partilhando com alguns irmãos quando eu estive em missão em Sorocaba, lá em São Paulo. E um irmão fez uma pergunta muito interessante para mim. Ele disse: Daniel, por que os pregadores, formadores, têm mais dificuldades de fazer pregações sobre Nossa Senhora? Por que há um combate espiritual maior quando se fala dela, né? E isso é muito nítido, isso é uma verdade. Se você chama um pregador e você coloca 3 pregações sobre Nossa Senhora para ele em um dia, ele tem que estar em oração, porque senão ele não faz nada. Ele vai repetir demais, ele vai se perder no raciocínio. Por quê? Porque há uma batalha espiritual. O demônio não quer que os filhos de Deus realmente conheçam a Virgem Maria. E eu, na medida que eu fui enxergando isso, no meu processo de largar o protestantismo, que eu fui enxergando a importância de entender mais sobre a Virgem Maria, eu fui percebendo por que o demônio não queria que eu conhecesse tanto Nossa Senhora. Por causa da pureza de Maria. Por causa da importância dela, da participação dela na salvação da humanidade. É por isso que o diabo odeia. Isso está de forma muito nítida na Sagrada Escritura, quando a gente analisa a visão dos santos sobre Gênesis 3,15, por exemplo, que os santos da igreja atribuem, de certa forma, esse texto à Virgem Santíssima, e Apocalipse 12,17, onde vai falar que o dragão se irou contra a mulher e seus descendentes, que são os que guardam os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito forte esse versículo, porque ele deixa claro por que há essa batalha. Porque um mariano de verdade é alguém que ama muito nosso Senhor Jesus, que obedece a Cristo, que vive a fé de verdade. Então eu comecei a perceber que, para que eu possa entender mais sobre a Virgem Maria, ou que eu possa falar com propriedade sobre ela, eu preciso ter uma visão da igreja. O início está aqui. Eu preciso ter uma visão, né, de acordo com a visão da igreja. Porque a análise da igreja é a análise infalível. Eu posso fazer qualquer estudo teológico, qualquer análise crítica referente a qualquer assunto teológico, qualquer assunto dentro do estudo sobre Nossa Senhora, a Mariologia, qualquer assunto eu posso estudar, mas a propriedade argumentativa não está reservada à minha pessoa, está reservada à igreja. E quando a gente para realmente pensar nisso, que aqui está a maior injeção para que entre em mim
um antídoto, né, contra o protestantismo e todas as mentiras que se levantam contra a igreja, essa injeção de verdade, ela vai se basear principalmente em Mateus 16, do 13 ao 18, que vai deixar claro que tudo que ligar na terra vai ser ligado no céu. Pode os protestantes arrancar os cabelos tentando dar outra interpretação. A interpretação deles não tem lógica, porque se tivesse eles teriam unidade. Eles acreditariam na mesma coisa, mas não acreditam, então não tem como acreditar nessa interpretação protestante. E em 1 Timóteo 3,15, eu amo o texto, eu amo o versículo de 1 Timóteo 3,15, porque ele diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Quando você olha para uma coluna, você percebe que é a coluna que mantém uma ligação do chão com o teto, ou seja, a igreja, ela liga a terra ao céu e o céu à terra. Então você vê que essa linguagem, né, que foi utilizada na Sagrada Escritura, ela deixa claro que o discernimento vem pela igreja. O ensinamento genuíno, verdadeiro, sem misturas, vem da igreja. Então isso já supera toda e qualquer análise teológica, independente de quem for o estudioso, de qual denominação ele é, independente de qualquer coisa. Quem é que tem autoridade para dar uma definição, seja lá em qualquer assunto? A igreja. E partindo desse entendimento, a gente já não fica mais questionando onde está escrito isso na Bíblia, né? Porque tem gente que quer que tudo esteja escrito lá ao pé da letra na Bíblia, mas quando nós temos o entendimento de que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, isso acaba. Então, se ainda resta algum tipo de desconfiança em alguém sobre esta autoridade da igreja, você desmonta todo o resto da sua fé. Por quê? Porque aquele que desconfia da igreja desconfia do próprio Deus. E desconfiar do próprio Deus se trata de um pecado muito grave. Então, se nós vamos falar de Nossa Senhora, na verdade, nós iremos apenas ouvir de Nossa Senhora e repetir o que é para ser repetido. Que é o quê? A voz da igreja. Ela chega a mim e eu passo. Ela chega a mim e eu passo. Isso é somente sobre Nossa Senhora, não. Sobre todo e qualquer assunto. Podemos dar algum tipo de interpretação pessoal em algum texto? Você pode ter uma criatividade argumentativa, mas sem fugir daquilo que é definido pela igreja. Ou seja, eu posso dar alguns exemplos, que eu não vou ter esses exemplos no catecismo, mas se os meus exemplos não ofendem, não vão contra aquilo que está na doutrina, eu posso ter esses exemplos. Assim como algumas argumentações que eu utilizo, que eu nunca vi nenhum santo falar, por exemplo, que Jesus é o fruto de Nossa Senhora, está lá em Lucas 1,42, e eu digo que em Mateus 12,33 faz nascer uma argumentação muito forte sobre Nossa Senhora, pois é pelo fruto que se conhece a árvore. Eu nunca vi nenhum santo fazendo essa comparação, ainda não vi, mas deve ter. Mas eu fiz essa comparação certa vez, e esse tipo de comparação, que não foge daquilo que a igreja diz, eu posso fazer. Agora, se eu, com uma interpretação pessoal, eu vou contra aquilo que a igreja define, aí eu já não posso. Então, se nós vamos falar sobre Nossa Senhora, nós precisamos entender uma coisa: eu preciso falar conforme a igreja. Se eu vou falar contra o aborto, eu preciso falar conforme a igreja. Eu não vou falar pela opinião de outras pessoas. Ah, mas fulano é muito inteligente, ele é um cara muito estudioso. Mas ele pode ser o cara mais inteligente do mundo. Se ele fala algo que não está em conformidade com a igreja, eu devo desprezar. Por quê? Porque quem é coluna e baluarte da verdade? É o cara que você admira o intelecto dele ou a igreja? A igreja. Mesmo que muitas das vezes aparente, vou botar entre aspas, porque muitas das vezes aparenta que aquela pessoa está tendo convicção argumentativa e ela está com a verdade, mas só que não é. Não é. Você pode muito bem conversar com um adventista do sétimo dia, um testemunho de Jeová, ou até mesmo um ateu. E o cara está lá dizendo que Deus não existe, por causa disso, vai começar a dar vários exemplos aí, que ele interpreta, que ele estrutura uma argumentação, e alguém dizer, nossa, ele é inteligente. Mas o que é essa inteligência, entre aspas?
diante da coluna e sustentáculo da verdade? Nada. Diante da palavra de Deus? Nada. Então não adianta vir com qualquer argumentação para cima de quem já tem essa consciência que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade, porque não cola. Então uma coisa que eu quero deixar claro, vamos falar de Nossa Senhora? Vamos, mas vamos falar como? Com a visão da igreja ou com a visão da carne? Aqui há uma separação, né? E nosso Senhor Jesus deixou clara essa separação quando ele pergunta aos seus discípulos o que é que o povo diz que eu sou. E todos eles disseram que o povo diz isso, diz aquilo, e eles erraram. O povo errou. Até que chega Pedro e ele diz, não foi a carne e o sangue que te revelou. Então, quando o assunto é Nossa Senhora, também precisamos ter esse entendimento. Eu não vou pelo que foi revelado pela carne, eu vou pelo que foi revelado por Deus. E o que é revelado por Deus chega a mim pela igreja. Ah, Daniel, mas não chega pela Bíblia? Também. Só que a Bíblia, ela pode ser distorcida. A voz da igreja não. Ela é uma só. E se alguém distorce, é loucura da cabeça. Mas, por exemplo, um dogma, por exemplo, Imaculada Conceição. Nossa Senhora é imaculada. Tem como distorcer isso? Não. Não tem como. Ela é imaculada. Ponto final. Então a igreja, ela vem e dá um ponto final em toda e qualquer discussão, em toda e qualquer incerteza. E o que é que a igreja fala sobre Nossa Senhora? O Catecismo, no número 484, vai dizer: a anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos. E aí o Catecismo menciona Gálatas 4, versículo 4. Isto é, o cumprimento das promessas e das preparações. Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Então veja, Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente a plenitude da divindade. Olha só aqui a diferença do chamado de Nossa Senhora para qualquer outro. Ninguém nunca chegou nem perto de ter uma dignidade como tal. Ninguém conseguiu trazer Jesus às pessoas, trazer Deus às pessoas como Nossa Senhora conseguiu. Sabendo dessa verdade, o católico, ele não duvida da santidade de Nossa Senhora. O Catecismo continua: a resposta, olha só que forte, a resposta divina à sua pergunta, como se fará isto, se não conheço homem algum, mencionando Lucas 1:34, é dada pelo poder do Espírito. O Espírito Santo virá sobre ti. Então aqui nós podemos identificar claramente algo singular na Virgem Maria, algo único que ninguém teve igual. Alguns aventureiros, né, ainda tentam argumentar que Maria era uma mulher qualquer, como se o que tivesse acontecido com ela fosse algo simplesmente comum. E isso não é verdade. O Catecismo continua: a missão do Espírito Santo está sempre conjugada e ordenada à do Filho. O Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e fecundá-la divinamente. Alguma outra mulher teve isso? Fecundá-la divinamente? Gente, aqui continua dizendo: Ele que é o Senhor que dá a vida, fazendo com que ela conceba o Filho eterno do Pai em uma humanidade proveniente da sua. Então Nossa Senhora, ela é única, porque a experiência dela foi única. Ela é única, pois o papel dela foi único. Um pregador pode repetir o sermão de algum outro pregador, mas repetir o de Nossa Senhora é impossível, porque a pregação dela não foi em palavras ditas apenas,
mas dela Deus brota de uma forma que nunca antes ele tinha brotado. Eu costumo dizer nas minhas pregações que Maria deu a Deus algo que Deus nunca teve: um corpo, um sangue, um contato físico com pessoas. E daqui, gente, eu puxo uma reflexão muito interessante, assim, das vezes que eu li a Sagrada Escritura, que eu lia, Jesus chegou na região e ali aconteceu a cura de Zaqueu, e eu começava a pensar, ainda no protestantismo, Maria teve uma participação na cura de Zaqueu. Por quê? Porque se a gente for pegando, como eu já disse aqui numa formação, o antes, chegaremos no ventre dela. Jesus curou a mulher que estava com o fluxo de sangue. E antes, até você chegar no Cristo guardado no ventre da Virgem Maria. Então, tudo que aconteceu depois do faça-se de Nossa Senhora, ela tem uma parcela de culpa, né? Ela tem uma participação. Então, Nossa Senhora, ela é participativa diretamente em todos os atos de Jesus Cristo. Todos os atos. Então, na plenitude do tempo, acontece ali a encarnação do Verbo. E depois dessa encarnação, veja só, há consequências disso. Quais são as consequências da encarnação do Verbo? A cura de Zaqueu, a cura daquela mulher, os mortos que Jesus ressuscitou. Aconteceu o quê? As pregações de Jesus, o Sermão da Montanha, e por aí você vai pegando tudo o que aconteceu, foi a partir do faça-se dela. Então o faça-se de Maria deu consequências para toda a eternidade. Então Nossa Senhora, é nítido isso na Sagrada Escritura e na doutrina da Igreja, que ela é participativa de forma direta em todas as consequências da encarnação do Verbo. Por que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Como ele fez isso? Devemos sempre nos perguntar, para podermos chegar ao porquê que o católico tanto ama a Virgem Maria e tanto venera ela. Porque eu vou me perguntar isso para chegar à causa, né? Eu queria abrir aqui em João 3, na Sagrada Escritura, um texto muito conhecido, João 3,16. É sempre bom, embora muitas das vezes termos o versículo em mente, mas é bom abrir a palavra e ler. João 3,16 diz: com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante. Com efeito, veja, o envio de Cristo, né? Quando aqui diz que Deus amou, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu. Como foi que aconteceu essa dádiva? Ele coloca o Cristo no ventre de Maria. Então veja, a maior de todas, a embalagem de presente, né? O ventre de Nossa Senhora, que embala o Cristo, que prepara para poder ele transbordar. Então, o transbordado amor de Deus aconteceu por meio de Nossa Senhora. Com efeito, de tal modo amou o mundo. Então veja, Deus diz: agora eu vou mostrar como amo vocês. E ele olha para Nossa Senhora, depois ele atinge o mundo. O próprio olhar de Deus primeiro se choca com o ventre dela, para depois atingir o mundo. De tal modo Deus amou o mundo. Então ele, quando vai fazer todo esse transbordar do seu amor, ele começa por ela.
Ele primeiro envia ela. E aqui há algo interessante, porque no começo da humanidade, primeiro veio quem? Adão. E aqui veio primeiro Adão, depois a mulher foi criada da costela de Adão, não é? Aí você vê no Novo Testamento algo interessantíssimo, porque agora não veio primeiro o homem, veio primeiro a mulher. Lógico que eu não estou dizendo aqui que Nossa Senhora existe antes, né? Porque, pelo amor de Deus, vai para a internet, protestante é complicado. Mas então, a questão dessa questão da encarnação do Verbo, veio Nossa Senhora, e assim Deus vai e faz a encarnação do Verbo acontecer. Primeiro vem ela como resposta. Por quê? Porque o primeiro ataque do inimigo foi direcionado à mulher. O primeiro ataque de Satanás foi direcionado a quem? A mulher. Então ele chega para enganar Eva. Então Deus, em resposta, né? E é uma resposta salvífica. Eu vou começar a minha resposta pela mulher. Nossa Senhora nasce, imaculada. Após isso, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer que Deus não habitava? Lógico que Deus sempre habitou, só que não daquela forma. Então veja que Nossa Senhora foi, como diz no Tratado da Verdadeira Devoção, a forma Dei, né? A forma de Deus. E ali Nossa Senhora desenha aos olhos de todos aquilo que era invisível. Então, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. E ele deu os filhos únicos de qualquer jeito? Não, ele deu de forma única. Ele deu por meio dela, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu acho isso algo muito belo, né? Tenho certeza que isso é algo muito profundo. E o livro Glórias de Maria, na página 40, vai dizer: alegra-se o Filho com vossa glorificação, a de Maria, e atende a vossos pedidos como se estivera saldando uma dívida. Veja só a importância de Nossa Senhora. Deus, ele começa o resgate da humanidade por meio dela, enviando o seu Filho no ventre de Nossa Senhora. A embalagem perfeita, né? Imaculada, preparada para tal missão. E depois de todo essa situação, todo esse processo do resgate da humanidade, Jesus vai ao madeiro da cruz. O sangue de Jesus, que diz em 1 João capítulo 1, do 5 ao 7, que diz que nele não há treva alguma, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ali acontece então algo inexplicável, não tem como explicar, de tão grande, tão importante que é. Mas aquele sangue foi dado pelo ventre de Maria. Dado pelo ventre de Maria. E Deus quis receber dela aquilo de mais precioso para dar à humanidade, o seu sangue. O sangue de Jesus tem poder, repetem tantas vezes os hereges, né? Pois deveriam refletir um pouco mais em como esse sangue foi gerado. Então, quando a igreja diz que Nosso Senhor atende os pedidos de Nossa Senhora, no livro Glórias de Maria diz que é como se ele tivesse uma dívida com ela, e que ele tem que pagar essa dívida. Olha que profundo. Aí você explica isso para um protestante. Por que o protestante não vai entender? Porque ele não tem a leitura espiritual da Sagrada Escritura. Deixa eu ver se eu me recordo qual é o texto, mas acredito que vou recordar sim. Pronto. Vamos pegar aí a palavra de Deus em 1 Coríntios 2, por favor. Aqui a gente vai conseguir
Entendeu por que que há pessoas que não entendem dessa maneira? Primeiro porque não confiam na igreja. Ao começo da formação foi o quê? Eu preciso da igreja. Eu não posso ver a igreja de outra maneira. Eu preciso da igreja. Eu necessito da igreja. 1 Coríntios 2, versículo de número 10. Em seguintes. Todavia Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dará a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou, e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada. Ensinada por quem, gente? Pelo amor de Deus. Ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Veja, a linguagem é espiritual. A linguagem é espiritual. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para eles são loucuras. É uma loucura venerar Maria para o protestante. É uma loucura o respeito que temos para com ela, para os ateus, para os protestantes e para tantas pessoas. Isso é uma loucura. Vocês estão errados. Isso não é bíblico. E daí eles começam a surtar diante de uma linguagem espiritual. Então o grande problema está justamente aqui. Por isso que em outro texto, não me recordo agora, se depois puderem pesquisar aí qual capítulo e versículo, que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, não é uma linguagem natural, não é uma coisa carnal. A linguagem da igreja é uma linguagem espiritual, por isso nem todo mundo entende. E eles querem analisar a linguagem espiritual com a naturalidade física, carnal, limitada. Por isso que eles vão questionar como é que os santos intercedem por vocês. É a mesma coisa de questionar Apocalipse 5:8, como é que pode os 24 anciãos pegar as taças ali, né, cheia de incenso, que são as orações de todos os santos, dentro de uma taça. Como assim? Veja, por quê? Porque a linguagem, a visão natural, ela é desligada do sobrenatural. Ela não tem a compreensão. Nem as pode compreender, lá o versículo 14, na metade dele diz, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário dessas pessoas naturais, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Por quê? Por que ele julga todas as coisas? Não pode julgar, né? Tem gente que diz isso, né? Por que ele julga todas as coisas? Porque um homem espiritual, ele tem a verdade que ele recebeu de quem? Do Espírito Santo. Então ele pode dar seus pronunciamentos. Porque, na verdade, não é seus pronunciamentos, mas ele passa a verdade existente. Veja, versículo 16. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor se abalançará a instruí-lo. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Eu quero aqui, nesse finalzinho, nós temos o pensamento de Cristo. Olha que detalhe importante esse. Porque o pensamento de Cristo, qual é o pensamento de Cristo? É vir por meio de Maria. É ser filho de Maria.
Nós temos o pensamento de Cristo. Nós católicos temos o pensamento de Cristo, porque temos Maria como mãe, porque temos Maria como medianeira de todas as graças, porque na plenitude dos tempos aconteceu a encarnação do Verbo. Então tudo que de lá para cá aconteceu, querendo ou não, tem uma participação direta dela. Então nós temos o pensamento de Cristo. Nós somos filhos de Nossa Senhora. Nós confiamos na intercessão dela. No livro Glórias de Maria, na página 45, vai dizer: se Jesus é pai de nossas almas, Maria é a mãe. Pois em nos dando Jesus, deu-nos ela a verdadeira vida. Por que no livro Glórias de Maria diz que nós somos filhos de Maria? Porque se ela nos deu Cristo e Cristo é a vida, ela é nossa mãe por ter nos dado a vida. Olha só que a linguagem. Gente, você pega um escrito desse, você compara com as interpretações idiotas dos hereges, você vê o espiritual aqui brotando, né? E do outro lado uma visão carnal da coisa. Então, qual é a minha segurança para saber que esse espiritual de fato vem de Deus? A igreja me assegura disso. A igreja me confirma isso. É a igreja quem me deixa seguro na verdade, porque é ela quem sustenta a verdade. Ela é a coluna e o sustentáculo, ou seja, para que eu chegue ao teto, eu preciso de algo que me liga do chão a ele, né? Então eu preciso da igreja. Eu preciso da igreja. Eu necessito da igreja. Então, se Nossa Senhora nos deu Jesus, e Jesus é a vida, ela é nossa mãe. O catecismo, ele vai dizer algo interessante no 487, que diz: o que a fé católica crê acerca de Maria, funda-se no que ela crê acerca de Cristo. Mas o que a fé ensina sobre Maria, ilumina por sua vez sua fé em Cristo. Então veja que aqui há uma unidade. Quando eu olho para Cristo, eu entendo por que amo tanto Maria, e quando eu olho para Nossa Senhora, eu entendo por que devo amar tanto a Jesus. Há uma escola de santidade em Nossa Senhora. A pessoa de Maria é uma escola de santidade. No 488 vai começar dizendo a predestinação de Maria. Diz: Deus enviou seu filho, menciona novamente Gálatas 4:4, mas para formar-lhe um corpo. Olha só, para lhe formar um corpo. Quis a livre cooperação de uma criatura. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe de seu filho, uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galileia, uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Quis o Pai das misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que, assim como a mulher contribuiu para a morte, olha o que eu disse já na formação, uma mulher também contribuísse para a vida. Se Eva contribuiu para a perdição da humanidade, Nossa Senhora veio para contribuir para a vida. Então aqui é muito profundo, porque, veja, a visão de Satanás para atingir e corromper o mundo, ele mirou primeiro na mulher. Aí Jesus, para salvar a humanidade, ele mira em Maria primeiro. Ele olha primeiro para o ventre dela. Então veja que Nossa Senhora é aquele canal da graça, né? Em que o olhar de Deus assim quis. Ele primeiro quis olhar para ela, depois ele atinge o mundo. Primeiro ele atinge ela, depois ele atinge o mundo. Olha que lindo isso, né? Como uma bomba que explode ali em um lugarzinho pequeno, mas que atinge um grande espaço ao redor. Então, a explosão do amor de Deus, ela vai
ao ventre de Nossa Senhora, depois atinge a humanidade. Isso é muito profundo, gente. Isso é algo que só se entende se tiver o espiritual. Só entende se tiver o Espírito Santo. Só entende se tiver a visão da igreja. Eu preciso olhar para a Sagrada Escritura com a visão da igreja. Eu preciso olhar para Nossa Senhora, para os santos, para o terço, para tudo isso. Tentar entender tudo isso sem entender a importância da igreja, perda de tempo. Porque você vai ficar... Desculpa, por que eu digo que muitas das vezes é uma perda de tempo você conversar com gente que não... Porque a linguagem que você vai utilizar é uma linguagem espiritual. Você não vai conversar sobre Revolução Francesa com uma criança de 5 anos de idade. Você não vai conversar algo que está fora da realidade. Então, veja que é algo muito superior da realidade carnal. Eu estou falando de algo espiritual. Estou falando de algo que é extraordinário, está acima do comum. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Então, eu preciso entender o poder da definição da igreja para amar Maria do jeito correto. Qual o poder de definição que a igreja tem? Todo o poder. Porque foi assim que Deus quis. Ela é coluna e sustentáculo da verdade. Então, que nós católicos possamos deixar de ter a mentalidade que se faz refém de uma contaminação protestante, que é qual? Aonde está escrito isso? Qual capítulo? Qual versículo? Meu Deus, tem gente que vem me perguntar isso, que eu digo, olha, isso é contaminação protestante, e o que o protestantismo quer é puxar você, católico, para o campo dele. Veja só, esses dias o protestante veio debater comigo no WhatsApp. Quando ele começou a falar, eu peguei 2 textos bíblicos e peguei o número do catecismo. Aí ele pegou e disse, não, no catecismo não use catecismo, tem que usar só a Bíblia. Eu disse, como assim não vou usar o catecismo? O protestante aqui é você, não sou eu. Então por que eu vou ter vergonha de usar o que eu acredito? Não, é isso que o protestante quer. Perceba, ele quer puxar você para a Bíblia, né? Do jeito que ele entende. Não é para a Sagrada Escritura. Ele quer puxar para o jeito que ele entende de Bíblia. Aí você usa o catecismo, o cara diz, não, eu quero ver na Bíblia. Mas, meu irmão, não precisa, porque na Bíblia eu vejo o catecismo. Na Bíblia eu vejo a igreja. A igreja é coluna sustentáculo da verdade. Se lá está dizendo isso, o catecismo já está validado aqui. Nesta frase o catecismo está aprovado. A igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Ora, na Bíblia tem dizendo em algum capítulo e versículo que sobre a Assunção de Maria. Nossa, aconteceu a Assunção de Maria. Tem algum capítulo e versículo dizendo isso? Não. Mas tem um capítulo e tem um versículo dizendo que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Se existe esse capítulo e esse versículo, eu posso muito bem dizer que aconteceu a Assunção de Maria, porque a igreja, que é coluna e sustentáculo da verdade, me disse. Pronto, acabou o problema, católico. Olha só que coisa boa, você está me assistindo aí, ó. Acabou. Acabou o problema. Então é simples. Católico é simples. Quando você for conversar com alguém sobre sua fé, pega o catecismo, pega a Bíblia. Você disser, não, só aceito. Pois, meu irmão, protestante que é você, não sou eu, não. Só aceito se tiver escrito. Você tem que me provar que está escrito. Você disse, eu já te provei que está escrito que a igreja é coluna sustentáculo da verdade. Pronto, se a igreja é coluna sustentáculo da verdade, e o catecismo está dizendo que Nossa Senhora teve a Assunção de Nossa Senhora, acabou. Aqui encerra. Não precisa de mais nada. Não precisamos ficar quebrando cabeça com esse tipo de mentalidade corrompida. Veja, aí eu peguei e botei ele na parede. Eu disse, olha, você está querendo um texto bíblico e eu estou te dando. A igreja é coluna. Não, mas a igreja somos nós. Onde está escrito na Bíblia que a igreja sou eu?
Eu desafio você com o capítulo, o versículo que diz que a igreja sou eu. Lá está dizendo que nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Romanos 12, 5. Colossenses 1, 18, diz que Cristo é o cabeça da igreja. Agora, esta frase, eu sou a igreja, não existe na Bíblia. Porque se existisse, você tinha que assumir que você é a coluna e sustentáculo da verdade. Você se acha a coluna e sustentáculo da verdade? E ele disse, não, porque sou pecador, então pronto. Você tem que separar as coisas aqui. Você é templo do Espírito Santo? Sim, porque o Espírito Santo mora em você. Mas você dizer que é a igreja, você cancela todo o sistema hierárquico. Você diz que a igreja não é uma instituição. E acaba que vocês entram num grande problema, porque aí você vai ter que dizer que você é coluna e sustentáculo da verdade. Olha só, quem é você? Você é ultra mega power, como diz o padre Paulo, né? Então aqui, gente, a gente encerra todo esse problema. Então Nossa Senhora, ela é muito importante para nós católicos, porque a igreja nos confirma, a Sagrada Escritura nos confirma também, e a Sagrada Tradição. O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, no número 12, diz: se quereis compreender a mãe, diz um santo, procurai compreender o filho. Aí eu vou procurar compreender Jesus. Senhor, eu quero compreender Jesus. Jesus veio nos salvar, olha como Ele me ama. E Ele veio como? Por meio de Nossa Senhora. Jesus quis ter um sangue para derramar por mim. Como foi que Ele ganhou esse sangue, fez esse sangue surgir? Como foi isso? No ventre de Nossa Senhora. Jesus pregou, tocou em pessoas, libertou pessoas. Como foi que Ele fez isso? Tendo um corpo. E esse corpo começou aonde? Veja que toda a minha visão vai ser obrigada a chegar no ventre de Nossa Senhora. Ah, então se o Tratado da Verdadeira Devoção diz, quer compreender melhor Maria? Compreende Jesus. Ele veio como? Ele quis ter esta mãe. Ele quis assim. Por que que eu não vou querer? Aí está a questão. Por que que eu não vou querer? Por que que eu não vou querer precisar dela se o Cristo quis precisar? Então veja, uma bomba, ela explode num pequeno lugar, atingindo todo um espaço geográfico ao redor. A explosão do amor de Deus desce num ventre pequeno, mas atinge o mundo todo. O ventre de Nossa Senhora gera então, dá a Deus algo que Deus nunca teve, um sangue. Esse sangue derramado pela salvação da humanidade. Ou seja, isso é muito profundo. Agora eu vou tentar entender isso com um olhar carnal. Não dá. Não dá para ler Bíblia com segurança sem a igreja. E aqui para finalizar, a Bíblia não se autoexplica, gente. A Bíblia não se explica, a prova está aqui em Atos 8. Em Atos 8, especificamente no versículo 30 ao 31, Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que está lendo? Atos 8, do 30 ao 31. Veja que pergunta profunda. Meu amigo, você está entendendo o que você está lendo? Eu imagino o eunuco coçando a cabeça agora, né? Não sei nem se ele tinha cabelo, mas independente disso, coçando a cabeça e dizendo assim: meu amigo, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Ora, mas a Bíblia não se explica? Respondeu-lhe: como é que posso? Ou seja, não está em meu poder. Não está em... Gente, eu estou aqui lendo com vocês um texto que mostra um homem que não tinha tanto conhecimento, não tinha talvez convívio nenhum com Jesus Cristo.
E até ele entendeu e os protestantes de hoje não entendem. Como é que posso? Se não há alguém que me explique. Eu preciso de uma explicação de alguém. E rogou a Filipe, né? Que subisse e se sentasse junto dele. Para quê? Para explicar. Ou seja, o eunuco vai e deixa claro que necessita de alguém que lhe explique. Esta necessidade, ela foi saciada por quem? Pelo um membro do magistério da igreja, Filipe, um apóstolo. Um evangelizador. Uma autoridade que veio para explicar. Então, até o eunuco teve a honestidade de assumir o quê? Olha, eu não estou entendendo porque assim, não depende da minha interpretação pessoal. Eu não estou lendo um livro qualquer. Até o eunuco naquela época entendeu e os protestantes não, né? Que precisa de alguém. E esse alguém é quem? Não é? Tem que ser o magistério. Magistério significa ser professor, ser mestre, o poder de ensino. Então, de ser mestre, né? Então, todo esse discernimento, ele tem que vir pela igreja. Todo. E se não for assim, cairemos, sairemos dos trilhos, nos desviaremos, né? Veja só, no 489 o catecismo diz: ao longo de toda a antiga aliança, a missão de Maria foi preparada pela missão de santas mulheres. No princípio está Eva. A despeito de sua desobediência, ela recebe a promessa de uma descendência que será vitoriosa sobre o maligno e há de ser a mãe de todos os viventes. Em virtude dessa promessa, Sara concebe um filho, apesar de sua idade avançada. Contra toda expectativa humana, Deus escolheu o que era tido como impotente e fraco para mostrar sua fidelidade à sua promessa. Ana, a mãe de Samuel, Débora, Ruth, Judite e Esther e muitas outras mulheres. Maria sobressai entre esses humildes e pobres do Senhor, que dele esperam e recebem com confiança a salvação. Com ela, filha de Sião, por excelência, depois de uma demorada espera da promessa, completam-se os tempos e se instaura a nova economia. E não veio de qualquer maneira, veio por meio de Nossa Senhora. Então, de tal modo, Deus amou o mundo que deu o seu Filho único e deu de forma única. O que aconteceu em Maria nunca mais, não aconteceu antes e não acontecerá depois, porque só ela foi a preparada por Deus. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.